Olá, bom dia, tudo bem? Hoje é quarta-feira, dia 18 de outubro, e circulou por volta de 8 da manhã o Diário Oficial que trouxe a nova portaria para credenciamento das ECVs em Minas Gerais, portaria número 1290. E trouxe também a nova portaria que trata sobre o credenciamento das empresas de tecnologia da informação, portaria 1291. Nesse vídeo aqui eu vou tratar apenas sobre a portaria de ECV e em outro vídeo, se for o caso, a gente venha conversar sobre a portaria de empresas de TI. Bom, a primeira coisa que eu fiz foi uma leitura muito detalhada da nova portaria e fazendo o comparativo dela com a portaria anterior, que até ontem estava vigente, que era a portaria 1935, que foi publicada no dia 24 de dezembro de 2022. E por que isso? Para que a gente tenha domínio sobre o que foi modificado nesta nova portaria e, claro, uma análise do impacto disso e também o que não foi modificado. O que não foi modificado eu entendo como relevante também reafirmar para que todos tenham realmente conhecimento sobre isso, tá? Então eu vou passando tópico a tópico, tá? Do que então foi levantado por mim aqui nessa análise para que eu possa compartilhar com você. Bom, primeiro ponto, sobre o pagamento da empresa de vistoria. O Decreto Estadual 48.703, você sabe, estabeleceu que o cidadão agora vai pagar diretamente a você. Você não vai mais receber do Estado. E a tua remuneração será estabelecida conforme o decreto, ou seja, 23 UFENGs para a vistoria na modalidade fixa, que é em torno de R$ 115, hoje com o valor da UFENG. E o que a portaria agora estabelece é o seguinte, a forma de recebimento. Você deverá oferecer no mínimo 2 formas de recebimento, e sendo que obrigatoriamente uma delas é o Pix. Então você pode, por exemplo, oferecer recebimento em dinheiro, espécie, e em Pix. Ou em Pix e cartão de crédito, cartão de débito, depósito em conta, enfim, né? Há pelo menos 2 formas de pagamento, sendo que obrigatoriamente o Pix deve ser uma delas, tá? Sobre o atendimento do usuário. O usuário ele será atendido na sua empresa somente mediante agendamento. E este agendamento ele só poderá ocorrer depois que o cidadão efetuar o pagamento da taxa, do DAI, que é a remuneração do Estado, que, vamos lembrar, foi separado, né? O pagamento da ECV do DAI do Estado. Então, o usuário paga o DAI do Estado, é designada a empresa que realizará a vistoria, ali ele terá o telefone para fazer a ligação e o outro meio de contato, se for o caso, para fazer o agendamento com você, agenda e vai até a sua loja, tá? Bom, sobre distribuição randômica e equitativa, claro, como era esperado, está mantido, até porque isso foi preservado no decreto 48.703, publicado na última quinta-feira. O que a portaria agora define com clareza é a quantidade de vistorias que a sua empresa irá receber será calculada considerando 16 vistorias por dia, por box, ativo que você tiver, tá? E a portaria define o que é o box ativo. O box ativo é aquele box que compreende espaço físico mais vistoriador, tá? E daqui a pouquinho eu vou falar sobre o que foi modificado no que se refere à quantidade de box de vistoria para que você então entenda com mais clareza essa questão do box ativo. Bom, sobre o horário de funcionamento da empresa de vistoria, está determinado que obrigatoriamente a empresa deve abrir de segunda a sexta-feira, funcionando no mínimo das 8 horas da manhã até as 5 horas da tarde. E também estabelece que, opcionalmente, você poderá abrir a sua empresa aos sábados, e aí ela não estipula horário. Mas, repito, aos sábados é uma opção de você abrir ou não abrir. Bom, sobre agora a questão dos box de vistoria, vamos lá, o que a nova portaria estabelece? Primeiro aspecto importante é sobre o enquadramento da empresa quanto à cidade de pequeno porte, médio porte e grande porte. Aquela minuta que foi colocada em consulta pública há algum tempo atrás pretendia alterar esse enquadramento, colocando a cidade de pequeno porte, cidades até 50 mil habitantes apenas.
Isso não foi modificado, tá? Então, preserva-se que a ECV de cidade de pequeno porte é aquela que está estabelecida em cidade com até 100 mil habitantes. A ECV de cidade de médio porte é aquela estabelecida em cidades de 100 a 500 mil habitantes. E a ECV de cidade de grande porte, aquela estabelecida em cidade com mais de 500 mil habitantes, ok? Quanto aos boxes de vistoria, o que a nova portaria estabelece? Não há alteração no que se refere à quantidade de boxes para a ECV em cidade de pequeno porte, ou seja, a ECV numa cidade de pequeno porte, ela é obrigada a ter no mínimo 2 boxes e no máximo 4 para vistoriar veículos leves. E, opcionalmente, é uma opção, box para veículos pesados, e aí ela pode ter até 2. Quando nós falamos agora de cidades de médio porte, aí sim houve uma mudança. A portaria anterior estabelecia que você deveria ter no mínimo 4 boxes e no máximo 8. Agora a portaria estabelece que você deve ter no mínimo 2 e manteve-se o máximo de 8 boxes, e aí eu estou falando de box para vistoria de veículos leves. Manteve-se a regra opcional do box de pesado. Na cidade de grande porte, que aí eu estou falando de Belo Horizonte, Contagem, Juiz de Fora e Uberlândia especificamente, também houve alteração, e o que antes era um mínimo de 8 boxes para veículos leves, esse mínimo agora é de apenas 2 boxes. O máximo foi preservado em 16 boxes. E mantido também a regra de que é opcional você ter box para veículos pesados, ok? Então, essa é a mudança que nós temos sobre box de vistoria para cidades de médio e grande porte. Grande porte, 4 cidades impactadas, médio porte, 29 cidades do estado impactadas, tá? Sobre vagas de espera, as vagas de estacionamento. A minuta que foi colocada em consulta pública meses atrás assustou muita gente, porque ali havia uma possibilidade de ser alterada a quantidade exigida de vagas de estacionamento, vagas de espera. Não houve nenhuma alteração, a regra continua a mesma. Então, cidade de pequeno porte dispensado de vaga de espera, ou seja, vaga de estacionamento, cidade de médio e grande porte, mantido a exigência da vaga de espera, com aquele cálculo que já era, ou seja, metade da quantidade de box que você tiver, e se a quantidade de box for um número ímpar, arredondado para cima. Exemplo, se você tiver numa cidade de médio ou grande porte, 3 boxes para veículos leves, você estará obrigado a ter 2 vagas de espera, 2 vagas de estacionamento. Não entra nesse cálculo a vaga, o box que eventualmente você tenha para veículos pesados. Não entra nessa matemática, ok? Bom, outro ponto que é importante sobre quem pode fazer a vistoria móvel dos veículos pesados. Mantido que só pode fazer a vistoria móvel dos veículos pesados aquela ECV que tiver o box para veículos pesados. Obviamente isso impacta, né? Por mais que não seja uma mudança, mas faço questão de frisar isso, só participará da distribuição randômica e equitativa em determinada cidade da demanda de vistorias para veículos pesados, tanto na modalidade fixa quanto na modalidade móvel, aquelas empresas que tiverem o box dentro de sua empresa para vistoriar veículos pesados. Bom, sobre também a vistoria móvel, foi mantida a proibição de realização da vistoria móvel na via pública, independente do porte de veículo, exceto quando formalmente, por escrito, autorizado pela autoridade competente, possivelmente pela Ciretran da cidade, tá? Então, isso já era uma regra da portaria 1935, foi preservado aqui, é um aspecto importante, trago para que você tenha a informação e o conhecimento sobre isso. Bom, também sobre proibições, tá, gente? Foi mantido a proibição de abertura de filiais, ou seja, isso não é uma novidade, a portaria anterior já proibia, e assim como também foi mantida a proibição de um empresário, uma pessoa, ser sócia de mais de uma empresa de vistoria.
E também mantida a proibição de que uma pessoa jurídica faça parte do quadro societário de uma ECV. Isso, sem dúvida alguma, traz segurança, mantém, melhor dizendo, a segurança para muitos que tinham medo, por exemplo, de que grandes corporações viessem a entrar neste mercado. Então, a manutenção dessas proibições de filiais, a manutenção da proibição de que a pessoa pode participar apenas de uma ECV e de que uma pessoa jurídica não pode ser sócia, e a manutenção do quantitativo máximo de box de vistoria, claro, traz a segurança para que grandes corporações não venham para esse processo, ok? Mantido também a proibição de compartilhamento dos dados, imagens, filmagens das vistorias realizadas. Isso já estava na portaria anterior, mantém aqui, e é um aspecto que eu trouxe para poder relembrá-los, que é super importante, né? A questão do sigilo dos dados coletados durante a vistoria é um ponto importantíssimo, né? Não apenas para a proteção do cidadão e da própria empresa de vistoria, né? Mas também trazendo aí aspectos muito importantes da Lei Geral de Proteção de Dados. E, claro, nós sabemos que isso foi um aspecto no passado que preocupou o Ministério Público Estadual em Minas Gerais. Então, trago esse item para que estejamos lembrados disso, da importância da manutenção do sigilo e da confidencialidade dos dados coletados nas vistorias, ok? Bom, sobre a possibilidade de fazer outras vistorias. A portaria anterior, ela era taxativa, proibindo que a ECV fizesse toda e qualquer outra modalidade de vistoria. E aqui eu faço referência a alguns tipos de vistorias. Vistorias cautelares, vistorias para seguros de veículos. Agora, a portaria, ela não explicita a permissão para, mas ela deixa de proibir, tá? E o que chama a atenção é o cuidado que a SET teve de dizer que, olha, você, empresário, pode fazer outras vistorias, desde que, primeiro, ao fazer outras vistorias, isso não impacte no atendimento do usuário, do cidadão, daquela vistoria regulamentada pela SET, ou seja, transferência de propriedade, regularização, etc. E segundo, que a SET, o governo do estado, não responderá solidariamente em nenhuma hipótese sobre qualquer responsabilidade que recaia sobre a ECV ao realizar, por exemplo, uma vistoria cautelar, tá? Então, o Estado deixa muito claro que, se a ECV optar por fazer outras vistorias, ela responde sozinha por aquele ali. É muito bom isso, né, gente? Bom, um aspecto também importante, que é a questão dos boxes ativos. Então, vamos lá, gente. Agora, a portaria estabelece que, por exemplo, em Belo Horizonte, a empresa ela está obrigada a ter no mínimo 2 boxes de vistoria, antes era 8, agora é no mínimo 2. E estes 2 boxes, obviamente, é o mínimo de boxes ativos que a empresa deve ter. E aí ela traz uma regra também. E aí essa regra independe do porte da ECV, se é pequeno, médio ou grande. Você pode ter menos de 2 boxes ativos por um período dentro do ano. E o ano é o ano civil, 1º de janeiro a 31 de dezembro. E o tempo que você pode ter menos de 2 vistoriadores é ou 30 dias consecutivos, por exemplo, período de férias do vistoriador, ou 90 dias intercalados ao longo do ano. Então, o que isso implica? Independente da cidade, vamos imaginar aqui uma cidade e uma ECV que tem 2 boxes de vistoria, consequentemente 2 vistoriadores. Você poderá ter férias para um vistoriador, 30 dias, num determinado mês, e outro vistoriador também 30 dias em outro mês, porque então foram 30 dias consecutivos, mas não na sequência, ou seja, eu não posso dar férias para o vistoriador 1 em janeiro e para o vistoriador 2 em fevereiro, eu tenho que ter aí uma diferença ao pé da letra de no mínimo 1 dia, e ainda me sobra 30 dias para eventuais outras faltas, o cara passou mal, ficou doente. Então, isso traz aí alguma segurança para os empresários, para que não seja tão necessário ter uma terceira pessoa, tá? É claro que isso vai ser aí
uma análise de cada empresário ter ou não ter um terceiro vistoriador, ok? Aspecto modificado, a vigência do seu credenciamento. Antes o teu credenciamento e vigência era de 2 anos, agora isso aumentou para 3 anos e mantido a necessidade de você preservar a atualização de todos os seus documentos, certidões, todos os meses, mantido a apresentação daquele relatório técnico mensal, que detalha o funcionamento da empresa e eventuais alterações de equipamentos, de infraestrutura e de corpo técnico, tá? E mantido a obrigatoriedade do pagamento da taxa de credenciamento anual. E aí teremos que estar muito atentos a isso para não perder prazo, para que não soframos aí uma suspensão cautelar das atividades. Claro, eu vou estar cuidando disso para você. Agora vamos falar sobre prazos no fluxo de credenciamento. Manteve-se todas as etapas, análise de documentos, avaliação da conformidade, que aí tem documentos complementares antes e após, vistoriadores, requisito de tecnologia e depois pagamento de taxa, assinatura do termo de compromisso e publicação da portaria. Mas houveram alterações de prazos, que é muito importante você estar atento. Primeiro a etapa de análise de documentos, ou seja, a partir do momento que você faz o peticionamento, o Estado tinha 90 dias para poder fazer a análise. Esse tempo agora foi reduzido para 30. Claro, manteve-se a previsão de isto ser prorrogado, mas já é um bom sinal. O que antes nós tínhamos que esperar 90 para, por exemplo, pedir uma análise, isso agora foi reduzido para 30. E foi mantido o prazo de correção em 30 dias, caso, por exemplo, você peticionou, um documento não foi aceito e devolveram para que você fizesse a retificação, você tem 30 dias para fazer a retificação, isso foi mantido. Quando nós entramos agora na etapa de avaliação da conformidade, o Estado tinha 90 dias para ele poder fazer o agendamento da avaliação da conformidade. Isso foi reduzido para 45. Ótimo. Mais uma vez, é possível eles prorrogarem. Mas, passados 45 dias, se não realizado, nós podemos entrar em contato e pedir que seja realizado ou que eles justifiquem o porquê da prorrogação. Sobre um aspecto importante, a avaliação suplementar. Que é isso? Você fez a avaliação da sua loja e você foi reprovado. E antes nós tínhamos 15 dias a partir do momento em que o relatório era colocado no sistema para que a gente solicitasse a realização de uma avaliação suplementar. Esse prazo agora foi reduzido para 5. Então vamos ficar muito atentos para que a gente não tenha nenhum processo cancelado automaticamente pelo sistema em função dessa redução de prazo. Essa redução impacta a nós que estamos do lado de cá do balcão. Sobre a apresentação dos vistoriadores, a etapa de vincular vistoriadores, foi mantido que todos nós temos 120 dias para apresentar o corpo técnico a partir do momento que entrarmos nesta etapa. E o que foi reduzido foi o prazo para retificarmos documentos, antes de 30, agora para 15 dias. Então, se você faz a apresentação dos documentos do seu vistoriador e é reprovado algum requisito, você tem que estar atento que o teu prazo agora é de 15 dias para retificação e não mais de 30. O prazo para que eles analisem os vistoriadores, a documentação, também foi reduzido para 30 dias, isso é bem legal. E depois de aprovado, então, o vistoriador, aprovado a questão do requisito de tecnologia, que é o contrato com uma ETIV, nós entramos na questão do pagamento da taxa de credenciamento. A portaria anterior não falava em prazo, agora esta estabelece. Nós temos 15 dias a partir da disponibilização do DAI para efetuar o seu pagamento e para fazer a assinatura do termo de compromisso de credenciamento, ok? Bom, tem um outro aspecto que trata sobre prazo, que já estava na portaria anterior, isso não foi modificado, mas merece aqui atenção e destaque. A portaria anterior e esta já definiu o seguinte: você passou por todo o fluxo de credenciamento, a sua portaria foi elaborada e publicada no Diário Oficial. E aí, hipótese, sua portaria foi publicada hoje. Hoje você já pode começar a funcionar? Não. A portaria estabelece que a SET tem até 30 dias para ativar você no sistema de vistorias. Tá? Isso eles justificam
por necessidade de efetivação de procedimentos sistêmicos, que é, de fato, cadastrar a sua empresa no sistema da Prodenge, cadastrar, fazer a vinculação correta dos seus boxes e dos seus vistoriadores, para então ativar e você entrar, a partir desse momento, na distribuição randômica, ou seja, aleatória e equitativa das vistorias da cidade em que você estiver credenciado, ok? Bom, vamos falar agora sobre vistoriador, gente. O decreto publicado na quinta-feira deu um susto em todo mundo com a revogação do credenciamento de todas as escolas que haviam sido credenciadas. O que é que nós temos aqui na portaria? A portaria, ela diz que a comprovação da formação do vistoriador se dará por meio de um certificado nos termos da regulamentação do órgão máximo executivo de trânsito da União, ou seja, a Senatran. E o que eu esclareço a vocês? Não há uma normativa da Senatran que trata sobre regulamento para a formação de vistoriador. A Resolução 466, de dezembro de 2013, foi a primeira norma que trouxe a obrigatoriedade de formação de vistoriador, de um curso. E desde 2013, gente, essa norma estabelecia que o vistoriador deveria fazer um curso conforme uma norma que seria editada pelo hoje extinto DENATRAN, Departamento Nacional de Trânsito, hoje Senatran, Secretaria Nacional de Trânsito. Ocorre que nós estamos em 2023, estamos quase completando 10 anos de edição da Resolução 466, hoje compilada na Resolução 941 do ano passado, e nós não temos uma portaria publicada, nem tivemos do DENATRAN e nem temos isso da Senatran. Então, claro, isso é um aspecto que a SET deverá esclarecer em pouco tempo e vamos aí aguardar mais alguns dias o esclarecimento que virá sobre isso, ok? Bom, continuando. Exigências ao credenciamento no que se refere à documentação da empresa, dos sócios e dos vistoriadores. Não houve nenhuma alteração. Os documentos que eram exigidos continuam os mesmos a serem exigidos, tá? Sobre a infraestrutura, gente, dos boxes de vistoria e vagas de estacionamento. Já falei sobre a questão da quantidade, então agora vocês já sabem que houve mudança do mínimo para médio e grande porte, mas não houve alteração quanto ao tamanho, nem dos boxes de vistoria, nem das vagas de espera, nem dos portões, nem da área de manobra, tá? O que nós temos, e aí eu entendo que foi um pequeno equívoco de redação, a portaria ela fala em possuir local coberto ou descoberto para o estacionamento dos veículos em fila para a realização da vistoria. Este texto não existia na portaria 1935 e logo depois, aqui na portaria publicada hoje, há o texto anterior que claramente diz que nós não podemos ter um veículo, um box de vistoria ou uma vaga de espera bloqueando o acesso de outro box de vistoria ou de outra vaga de espera, tá? Então, essa redação de veículos em fila, claro, isso talvez, né, se isso for de fato relevante, será objeto aí de reparação, de ajuste, de correção pela SET. Bom, sobre salas de espera, sala do administrativo, banheiros, nenhuma alteração. Ou seja, a sua sala de espera continua aquela regrinha da área mínima, área de rodapé, área interna, de no mínimo 10 metros quadrados, acrescido de 1 metro quadrado por box de vistoria que você tiver, e aí sim soma-se a quantidade de box para veículos leves e box de pesado, se você tiver. Box de pesado é opcional, hein, gente? Tá? Sala do administrativo, mantido a regra de que é de no mínimo 10 metros quadrados, independente da quantidade de box que você tiver. Banheiros, mantido. Cidade de pequeno porte, basta 1. Cidade de médio e grande porte, no mínimo 2. E qualquer empresa deve ter no mínimo um banheiro, adaptado para acessibilidade conforme a NBR 9050, ou seja, nenhuma alteração quanto a isso. Sobre equipamentos de vistoria e suas quantidades, nenhuma novidade. Não há nenhum novo equipamento adicionado, também não há a subtração de nenhum equipamento e não há a modificação de nenhuma quantidade, ok? Chamo a atenção
que a portaria aqui preservou uma redação que ela confunde, inclusive, as equipes quando fazem a avaliação da conformidade sobre um equipamento descrito de biometria. Não existe equipamento para reconhecimento biométrico nas ETIVs. O reconhecimento biométrico ele se dará por meio de software que as próprias empresas de tecnologia disponibilizam. Então, apesar de estar escrito mais uma vez aqui a exigência de um leitor biométrico para reconhecimento facial, este equipamento físico, isso é dispensado. É software, tá? É aplicativo, que é o próprio aplicativo das ETIVs. Faço referência a isso. Quem sabe, né, numa revisão dessa norma, a SET exclui isso, porque isso tem confundido muitas equipes do interior. Eu já peguei inúmeros casos de lojas que foram reprovadas por não apresentar o leitor biométrico, e aí é chato, tem que fazer recurso, tem que justificar, tem que detalhar e acaba atrasando o processo de credenciamento da ECV. Sobre obrigações e proibições da ECV, gente, também nenhuma modificação. E aqui eu trago a lembrança de que o empresário não pode remunerar o seu vistoriador em relação à quantidade de vistorias ou o resultado dela, tá? Isso é proibido, expressamente proibido na portaria. Então, você não pode, ao contratar, oferecer a ele uma comissão por vistoria realizada, uma comissão por veículo aprovado. Isso é taxativamente proibido na portaria e a sanção é pesada, é a suspensão das atividades, tá? Bom, quanto a como que vai funcionar se na minha cidade nenhuma empresa tem box para veículos pesados? Quem vai fazer a vistoria para veículos pesados? A portaria explicitamente diz que, enquanto não houver uma empresa de vistoria na cidade que possua box para veículos pesados, quem vai fazer a vistoria do veículo pesado será a SET, a Coordenadoria Estadual de Gestão de Trânsito, que vai continuar fazendo essa vistoria, tá? E também traz uma afirmação de que, quando não houver nenhuma pessoa jurídica credenciada em determinado município, poderá a SET autorizar que você preste o serviço da demanda deste outro município, desde que essa cidade pertença à sua circunscrição regional de trânsito, tá? Isso é o que nós temos lá na norma do CONTRAN, na 941, da extensão do credenciamento a título precário, né? Em outros estados eles chamam isso de posto avançado. Aqui vamos ver, não há detalhes sobre esse posto avançado, apenas diz que você poderá atender a demanda de cidade que não tem ECV, desde que essa cidade pertença à sua Ciretran. O que aqui não detalha, gente? Vamos imaginar uma Ciretran, e isso é uma pergunta recorrente que eu recebo. Vamos imaginar uma Ciretran que tenha 8 municípios que integrem aquela Ciretran, mas em apenas 2 tem ECV. Então nós temos 6 cidades que não têm ECV. Qual destas 2 cidades será eleita para atender a demanda dessas 6 cidades que não têm ECV? Aqui não está dito. Tá? Em tese, no passado, isso com as clínicas era direcionado para a cidade sede da Ciretran, mas aqui não diz isso. Então, quem sabe a SET também depois não pega isso e traz um esclarecimento sobre esse aspecto. Eu particularmente penso que seria muito bom que, independente de município sede, e aqui eu estou colocando a minha opinião pessoal, tá? Que este cidadão da cidade que não tem uma ECV fosse atendido na cidade mais próxima. Ok, que fosse a cidade que integra a Ciretran, tá? Mas que fosse a cidade mais próxima, que tivesse a ECV mais próxima dele e não necessariamente a sede da Ciretran. O nosso estado é muito grande, são 853 municípios. Há casos em que não tem ainda pedido de credenciamento de uma ECV e o cidadão, se ele tiver que ir no município sede, ele passa por dentro de uma cidade que tem ECV, que terá ECV para ser atendido na sede. Vamos esperar se a SET então faz aí um esclarecimento sobre esse aspecto. Bom, gente, são estes os pontos que eu trago a vocês nesse momento. Peço que vocês assistam esse vídeo com atenção. As dúvidas que vocês tiverem, por favor, me chamem no WhatsApp, que eu estou aqui para poder esclarecer a todos vocês, tá bom?
Muito obrigado, uma ótima quarta-feira a todos e sigamos aí confiantes, né, no fluxo desse processo de credenciamento para que muito em breve todos possam estar trabalhando e iniciando aí as suas atividades. Um abraço, gente. Até a próxima.